tarde. E eu sei que isso é um debate, mas eu acabei combinando com o Rossi aqui, da gente... coloquei alguns charts que eu acho que ajuda em muito a gente fala de consumidor moderno, a gente fala de tecnologia, inteligência artificial, é tão radical a mudança, é tão drástico, né? Que eu acho que eu gosto sempre de começar esse assunto tentando homogeneizar o máximo possível o que a gente entende, o que é essa transformação. Então a brincadeira da onda aí, ou do tsunami, ela embora seja possa parecer uma brincadeira, de fato o que a gente entende que está acontecendo nesse momento é uma transformação tão grande, de dimensões tão não calculadas, que a gente não sabe se é a indústria 4.0, a gente não sabe dizer se é o fim da era industrial, a gente não sabe, né, o tamanho que é desse tema. É sempre um tema latente, e a discussão de inteligência artificial, ela é só um capítulo de toda a transformação digital, ou seja, a transformação digital ela traz várias mudanças, e a inteligência artificial ou a cognitiva, que eu vou explicar para vocês, ela é só um dos meios que faz isso, tá? Se a gente for, eu não sei como é que está o passador aqui. Está com você? Eu já te devolvo, assim que eu usar, eu já faço para você. Então, olha só, eu acho que uma coisa importante, né, eu peguei essa figura, né, aqui o conclave do Papa, né, então, na essência, eu acho que nós somos os mesmos, né, mas nos valores, mas a forma é que ela muda, né, e a forma, ela muda em velocidade, em formato, em contato, né, então, evidentemente, isso é um impacto que vai permear todas as indústrias, a sociedade como um todo, né? Por que a gente chama que isso é uma metamorfose, né? Por que é uma metamorfose e é, na minha humilde visão, uma transformação, o surgimento de uma nova sociedade, né? Se a gente procurar entender na essência isso, né? Tem 4 fatores que levaram a essa transformação. O primeiro é um negócio chamado dado. A gente fala lá que dados nada mais é do que o recurso natural do século XXI. 90% dos dados gerados por nós, 90% foram gerados nos últimos 2 anos, né? E isso só aumenta. Somados ao fato de que a forma em que a gente gera dados são formas diferentes. No passado era texto, era programação, agora é imagem, som, filme. Então, saber explorar dados passa a ser uma competência vital, seja como ser humano, eu vou abordar, seja como sociedade, seja como empresa, né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo, que na minha época eu tinha que decorar a Bhaskara, né? X ao quadrado menos 4ac, né? Qual é o grande salto? O grande salto é que hoje a gente não precisa decorar nada. Você vai num Google da vida, você vai pedir para alguém achar lá a Bhaskara, alguém vai calcular. E qual é o desafio? O desafio é o que eu faço com x0 igual a 1 e o x1 igual a 2. Então a gente vai para um campo de transformar dados em informação, a gente vai para o campo analítico, a gente vai para o campo transformacional, né? Saindo do campo operacional, o que implica uma grande mudança na sociedade como um todo, e em especial sociedades em que a gente não tem um bom nível educacional, em que a gente tem um blackout em relação a isso. Esse é um ponto importante. A outra coisa que fez isso acelerar são mídias sociais. Mídias sociais nada mais do que são o quê? Nós somos mames, ou seja, nós somos mamíferos andam em bando, andam em grupo, e o que a tecnologia fez não foi nada mais do que colocar esses grupos em comum em contato, né? Tanto que a gente hoje, antes de ir ao médico, a gente já chega no médico e fala assim: deixa eu te contar, eu já sei a doença, eu já sei o tratamento, e é bom você estar alinhado, porque se você falar diferente, eu já não vou confiar em você, né? Então, tamanho alinhamento que a gente tem em comunidades. Isso muda tudo, porque isso muda a forma de atuação, isso afeta o marketing na empresa, isso afeta
a credibilidade, isso questiona os modelos tradicionais que a gente faz negócio, que a gente faz propaganda. Então, certamente isso foi um outro vetor importante. O terceiro vetor importante para a gente refletir é a questão dos múltiplos canais. Os canais, eles são infinitos, né? Em especial com esse que a gente está usando agora, que é o celular, né? Por que esse negócio explodiu da noite para o dia? Porque ele trouxe um sentido humano fundamental, que é o toque, né? E ao introduzir o toque, você não só acelerou o processo de interação das pessoas, como você colocou classes de pessoas e categorias e gêneros e segmentos, como crianças e idosos, por exemplo, que antes tinham uma aversão, uma não identificação da tecnologia, onde a partir do toque, você tocou e você introduziu essa tecnologia como um todo, esse mundo virtual como um todo. Por último, é uma coisa chamada cloud, que a gente tende a imaginar que cloud ou computação em nuvem é algo de tecnologia. Ela até usa a tecnologia como meio, mas na verdade cloud é uma forma diferente de fazer negócio. Então, 2 garotos hoje no Starbucks, eles podem ter o mesmo poder computacional que um grande banco. E qual o ponto com isso? Quando você combina cloud com mídias sociais, com dados que são infinitos, em vários dispositivos, você tem uma mudança total de comportamento, né? Tanto que a gente fala o seguinte, se a gente fosse olhar na essência, os 4 P's como uma visão de negócio nem é mais fundamental. Você tem que adicionar 2 capacidades fundamentais, tecnologia e velocidade, e isso faz com que a gente mude para tudo, para cliente. Cliente passa a ser o foco de tudo, tá? Então nós temos uma sociedade conectada, né? Tempo real, velocidade. Eu sempre lembro de fazer projetos em empresas de CRM, de visão de cliente, de transformação, e a gente sempre podia trabalhar com essa questão da latência. A latência era uma coisa que a gente convivia. Hoje em dia tem que ser instantâneo naquele momento, no contexto que você quer, e se você não fizer, tem outro que faz, então eu lamento, eu vou comprar ou vou fazer negócio com outras empresas. E aí, frente àquela onda que eu coloquei para vocês, nessa transformação digital, surge uma outra, na minha opinião, maior ainda, que é o tal da inteligência artificial, né? E o que é essa inteligência artificial que todo mundo fala? Inteligência artificial, que só adiciona em cima do que eu já falei para vocês, ela traz 3 características fundamentais. A primeira é, nós tínhamos que encontrar uma forma de falar com as máquinas, e tudo antes era o que? Era programação, era código, era máquina. Imagina que nós encontramos uma forma de você eliminar isso. Então a máquina passa a entender exatamente o que você fala sem nenhuma tradução em tempo real. Então isso elimina uma série de bloqueios, isso elimina o problema da falta da informação, da falta do entendimento, da velocidade. Isso é um ganho de escala tremendo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que faz, característica, eu aprendo em larga escala. Então imagina que o computador agora ele consegue, por interagir com você como se fosse uma criança, ele começa a aprender em larga escala, e por aprender em larga escala, ele começa a aprender e rapidamente ele faz o quê? Ele vai para o terceiro passo, que é ele te dá conselho, ou em outras palavras, ele toma a decisão, né? Não vou gastar tempo explicando a tecnologia que está por trás disso, mas a relevância da informação é que isso está disponível hoje, né? E onde isso começou? Isso começou, eu sempre gosto de dar esse exemplo, eu trabalho numa empresa, além de dar aula, que vende tecnologia, que é a IBM, né? E isso começou na saúde. Por quê? Por que a gente decidiu fazer projetos na Califórnia na saúde? Por algumas razões. Primeiro, 1/3 do PIB do mundo está em saúde. Ao mesmo tempo, esse mercado, esse segmento, ele é o segmento que tem menos integração entre as partes, né? Você tem bastante investimento em geração de drogas e de remédios, mas daí para frente a integração do hospital, do cliente, do paciente, ela ainda demanda espaços para otimização e melhoria. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós hoje tratamos doença, nós não cuidamos de saúde. Isso muda todo o âmbito na proatividade e na prevenção. Então, por que nós fizemos isso?
nós não vivemos de filantropia, nós olhamos esse mercado e decidimos fazer a aplicabilidade de inteligência artificial nesse segmento. Isso começou em hospitais na Califórnia, e teve altíssimo grau de sucesso, onde você tem aplicações de protocolo, por exemplo, de leucemia em 4 segundos, né, e com alto grau de sucesso. E a partir daí, o céu virou limite, porque nós começamos com triagem no hospital, e depois você começou com venda assistida no varejo, com call center em banco, transferência de conta, análise que nós estamos fazendo no Brasil agora de dados tributários e outras coisas mais que eu vou comentar para vocês no âmbito do legal, do jurídico e do mercado de vocês. Então, essa é a inteligência artificial, né? Onde tiver dados que eles são exponenciais, a gente consegue colocar inteligência, esse é um fato, né? E aí você tem toda a questão do engajamento, da criatividade, do relacionamento com o cliente à sua disposição. Bem, isso tudo somado, né? Por isso que eu voltando à figura lá do mar, né? Isso tudo somado afetaram-se várias indústrias. A primeira foi a tecnologia, né? Então eu posso falar para vocês que eu trabalho numa empresa que está fazendo 100 anos de Brasil, que gera 8.000 patentes por ano, é o 24º ano seguido a empresa que mais gera patentes no mundo, e eu posso contar para vocês, como executivo lá, que o avião balançou, assim, balançou forte ao fato da gente ter que fazer mudanças de pessoas, mudanças de processo, mudanças de portfólio, nova abordagem no cliente. Então, assim, tanto que você vê que é o primeiro do Vortex, ali do furacão, a tecnologia foi o primeiro. E, em sequência, várias indústrias estão entrando já entraram, por exemplo, Media Entertainment, toda a forma que a gente gera notícia, faz notícia, mudou todo esse mercado. Aí você tem varejo, né, essa questão da multicanalidade, vários canais, concorrência online, e por aí vai, né? Isso gera um efeito que a gente chama em inglês VUCA, né? Que é Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Ou seja, esse efeito ele é comum e pervasivo por todo o mercado. E quais são as consequências desse negócio todo economicamente falando? A gente sai de uma economia que nós estamos acostumados para uma economia de abundância e nós saímos para uma economia de escassez. Ou seja, a economia no passado era quanto mais eu tiver ativos, melhor. A gente sai do modelo que ter ativo não é legal, o legal é compartilhar, e compartilhar tendo o melhor nível de serviço e sendo mais barato, né? E aí você vai criar coisas do tipo gig economy, que é a economia gig. Você vai ter empresas em que ativos não é mais uma relevância. Ter agência hoje, talvez em banco, já não é mais uma vantagem competitiva. Pode ser um custo fixo que está inviabilizando o seu negócio. E por aí vai. Então esse é o impacto, tá? A gente também tem o efeito da desmaterialização. Tudo se desmaterializa e vira, né, um serviço, né, ou um software. E isso afeta a gente de 3 grandes formas. Primeiro, todo o ciclo de inovação em qualquer tipo de negócio, ele inverte. Então, o ciclo de inovação que antes vinha das indústrias para os consumidores, existe uma inversão. Hoje você fala em co-colaboração com consumidores, você fala em co-criação. Então, existe uma inversão. Você tem novos tipos de competidores. A gente antes, quanto maior, tinha capilaridade, tinha dinheiro, tinha fluxo de caixa. Você mapeava o mercado e fala, nos próximos 3 anos, vamos montar um planejamento estratégico e eu sei exatamente o que vai acontecer. Hoje você não sabe mais. Entra um cara no seu mercado em que você não esperava, e ele simplesmente rouba 20% do seu market share, 30% do seu market share, e eu nem vou entrar na discussão de lucratividade, porque para mim, quando eu perco 20% de market share, eu não deveria nem estar preocupado se o cara está ganhando dinheiro, eu deveria estar preocupado que alguém tomou 20%, 30% do meu mercado. A Netshoes é um exemplo disso. O mercado de calçados no Brasil, que está de 28 bi, a Netshoes fatura hoje 4,5 bi. Eu nem vou discutir se eles ganham dinheiro. Acho que eu quero discutir escuta, alguém perdeu 4 ou 5 bi no mercado desse. E por aí vai. No âmbito da inovação, né, vocês podem ver que esse gráfico é da MIT. As empresas que mais inovam no mundo,
vocês vão notar a primeira coisa, que não tem nenhuma empresa tradicional aqui, o que já chama a atenção, né? Segunda coisa, a razão que a Tesla, por exemplo, está ali, eu poderia falar de cada uma delas, é que a Tesla, não é porque ela fez o carro que hoje já tem 400 mil pessoas na fila esperando, e o valor de mercado hoje da Tesla é maior do que a GM e a Ford juntos, tá? O market value da Tesla. Mas a razão que ela está aqui é ainda mais assustadora. A Tesla criou uma bateria desse tamanho, em que você coloca na sua casa, e durante 6 meses, ela alimenta todo tipo de energia que você precisa para ar-condicionado, fogão, geladeira, todos os eletrônicos que você quer. Então, a pergunta que você tem que fazer, peraí, e o pessoal que gera energia e distribui, e o pessoal que passa os fios, e eu lamento. É o que eu posso dizer, eu lamento. Porque qual de nós não vai querer comprar uma bateria que durante 6 meses ela... Então, assim, qual é o problema dessa inovação? É que ela gera um impacto tão forte e gera um nível de serviço tão mais alto que, assim, a gente não pensa 2 vezes no que está fazendo. E isso gera uma série de consequências ao disso. Eu trouxe alguns exemplos. O efeito Amazon, né? A Amazon, você me pergunta, o que é a Amazon? A Amazon é a soma de uma empresa de varejo, que hoje é a 2ª maior do mundo, acabou de passar o Carrefour e comprou a Whole Foods simplesmente por 18 bilhões. Né? Mas eles também são uma das maiores empresas de robotização do mundo, de logística, de conteúdo, de informática. Né? Então, é um modelo de tentáculos, de coparticipação, de coempresas que por aí vai. Ou o próprio Uber, né? Você me pergunta, professor ou Cláudio, como queremos chamar, por que o pessoal fala da Uber que os taxistas estão nervosos? Eu falei, o problema não é os taxistas são só a cerejinha do bolo. O problema que o Uber está fazendo, o Uber está gerando um efeito nos Estados Unidos que é inacreditável. Todo americano de 16 anos de idade, a primeira coisa que ele queria ter, o que era? Carro, e ele tirava a carteira de motorista. Hoje isso já não é mais uma verdade. Então, pensa no limite o seguinte, de tabela ele deu uma matadinha no mercado dos taxistas, mas de tabela ele também matou quem? Oh, yes. E também a de petróleo, gasolina, e esse efeito ele é pervasivo. É como o efeito dominó, né? E você vai dizer para mim que é ruim o nível de serviço do Uber, que você não quer fazer, até porque... E por aí vai, tá? Isso aqui eu sempre gosto de falar assim, mas isso acontece lá fora, aqui não acontece, no Brasil não acontece. Isso aqui é a reportagem da Folha de 3 meses que eu tirei para vocês, uma série de outros negócios de diferentes que já usam o modelo tipo uberização. E tem ali, ó, Justiça Seja, já tem 500 profissionais. Então, acreditem, né? Ou seja, eu falo isso 500 vezes para vários gestores. Está acontecendo. Não se mexer é uma questão de existência. Tá? Vou tentar passar esse vídeo. Espero que saia o som. Se não sair o som, você aperta aí, meu amigo. Tem que aumentar o volume, está saindo. Todas as possibilidades do universo digital são chamadas legal decks, ou empresas de tecnologia jurídica que estão começando a pipocar por aí. E só em 2016 já levantaram mais de 150 milhões de dólares em investimentos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, já são mais de 20 startups nesse tipo. Como essa que se propõe a ajudar empresas iniciantes de perder a percepção, passando pela manutenção, sucessão e até mesmo a nacionalização. Essa outra, criada por $200 mil e que faz mediação de conflitos online, a gente analisa o primeiro caso, ele é normalmente 6 vezes mais barato do que o judiciário. Essa plataforma virou o site jurídico mais acessado do mundo. Basicamente, todo mundo pode estar enfrentando um problema jurídico, pode ser um direito de família, um problema tributário, societário. E essa startup francesa que cresce 14% ao mês usando inteligência artificial para criar contratos. Eu deixei o link, vale a pena vocês assistirem isso aqui, acho que tem muito a ver com vocês.
Então não dá para a gente dizer que isso está acontecendo só lá em tecnologia. Não dá. Está acontecendo em todos os lugares uma velocidade tremenda. Tá? 3 ou 4 fatos para acabar, antes que o Rossi me expulse daqui. Consequências. Vão mudar as profissões. Né? Vai ter uma transformação. Né? Esse é um estudo aqui da The Economist, dizendo que no Brasil, pelo menos 50% das profissões elas vão mudar. E quando a tecnologia ou a sociedade evolui, não quer dizer que nós não tenhamos oportunidades. Pelo contrário, as oportunidades elas vão existir. A pergunta é o quão preparado nós estamos. Então, acho que essa é uma transformação. E eu vou além, porque está vindo uma geraçãozinha, pelo menos lá em casa eu tenho os 2, que eles devem ter algum chip instalado em algum lugar, não sei onde que é, né? Porque realmente é diferente, né? Isso vai mudar a forma como a gente vai educar, interagir, de uma forma tão... Né? Uma criança hoje de 5 ou 6 anos, ela já assistiu 250 mil horas de TV. Certo? Então, você imagina a professora chegar no quadro branco lá e falar assim, a pata nada. Ele deve olhar e falar assim, na boa, eu não estou aqui para aprender, certo? Isso deve ser uma piada do que eu estou fazendo aqui. Então, a dimensão é outra. Né? Isso muda muito, né? Porque lembra que nós temos que ser o quê? Extremamente analíticos. Essa vai ser a profissão do futuro. Né? Então, outro dia eu vi um estudo engraçado, falando assim, olha, na Coreia... lá os caras migraram já para tecnologia analítica, as profissões, e lá o desemprego é 3%. A gente só não pode esquecer que na Coreia, desde 70, eles põem 40% do PIB em educação consistentemente todos os anos. Nós estamos colocando 2 ou 3 nos últimos anos. Então, o que isso quer dizer, gestores, donos de empresa? Né? Como é que vocês vão se preparar para isso? Primeiro, vocês têm que se preparar pessoalmente. Segundo, os profissionais que vocês vão contratar, ou eles já vão vir preparados, ou vocês vão ter que investir para poder usufruir esse modelo. Porque isso, de fato, está afetando todas as profissões. Eu não sei se daqui a 3 anos eu vou ter o emprego da forma que eu tenho hoje. Eu acho que se a gente não for um neurônio reconhecido na internet, em que as comunidades vão dizer quem eu sou e ter o reconhecimento, dificilmente eu vou ter uma empregabilidade que eu vou ter lucratividade. Eu posso ter uma empregabilidade marginal, salários apertados, isso vai continuar existindo. Mas uma empregabilidade com destaque, com salários, dificilmente isso vai acontecer, porque vai ter alguém que vai dar uma opinião diferente e você vai ter que saber o que fazer com isso. Isso aqui eu coloquei de proposta para dizer assim, mas Cláudio, tudo isso que você está falando existe, isso é etéreo, isso aí... eu só coloquei 2 exemplos que são latentes e que eles exemplificam bem o que está acontecendo. Olha o valor das 10 maiores marcas em 2000, quais eram as empresas, e olha agora em 2017. Isso não acontece só no âmbito do branding e da imagem. Olha aqui o fluxo de caixa. Eu coloquei uma empresas de varejo e empresas de tecnologia. Todas essas ações que vocês estão vendo a performance melhor aqui, são empresas que elas nasceram digitais, são chamadas e-planets, né? E aqui são as empresas que são mais tradicionais, chamadas um pipeline. Né? Ou seja, o que isso quer dizer? A forma que eu trabalho, a forma que eu colaboro, o modelo departamental, hierarquizado, ele não vai funcionar mais. Não ter cliente, não ter o engajamento do cliente, não ter fidelização, não vai funcionar mais. Hoje se fala em monetizar a audiência, em ter o cliente, esquece o que eu vendo, eu vou colaborar da melhor forma possível para vender e entregar um nível de serviço. Não importa mais o produto, importa o que eu entrego. Tá? Esse é meu último chart, eu acho, né? Eu vou fechar com um vídeo, que eu acho que ele representa tudo o que eu falei para vocês até agora.
Acho que o vídeo, apesar da brincadeira, né, dos Dias dos Namorados, mas eu não sei se vocês perceberam toda a dinâmica de como nós nos tornamos multi-channel, multicanal, como é que as informações chegam, como nós capturamos a informação, como é que eu acesso os clientes, a questão do sigilo da informação que não existe mais, né? A privacidade já morreu faz muito tempo, né? Talvez nós tenhamos ainda privacidade no banheiro e olha lá, se a gente não levar o celular lá para dentro. Então, assim, isso mostra claramente, né, toda a transformação que está acontecendo em nossas vidas e por consequência, nas empresas, né? Sempre me perguntam aqui, como é que a gente gera relevância nesse mundo, né? Tá aqui o exemplo da Netflix. Eu assisto essa House of Cards, que é uma série que eu gosto, e eu fiquei 2 meses e meio, 3 meses sem assistir. Eu recebi um e-mail intitulado Presidente dos Estados Unidos, né? Você abre esse e-mail e fala, uau, né? E estava lá ele dizendo o seguinte, olha, nós estamos com algumas preocupações de cidadãos, por favor. Então, assim, é feito a você, para você, personalizado, usando os seus dados. Né? Enquanto tem gente que você compra uma geladeira e 2 meses depois ele te faz uma promoção de que você não pediu de e-mail da geladeira, eu não sei quem é que compra uma geladeira e 2 meses depois vai comprar outra, isso não existe, mas a gente continua fazendo isso, né? Ou bancos que negam uma transação de R$100 só porque o seu fatura atrasou, sendo que nesse banco você tem tua conta durante 20 anos, você tem crédito imobiliário, você tem cartão de crédito, né? Ou seja, isso não tem nada a ver com esse mundo, né? Eu vou pular por causa do tempo, que sempre é muito, mas aqui nada mais é do que um exemplo em que essa é uma diretora de marketing e ela está pedindo para o Watson, que é o computador da IBM, que tem inteligência artificial, analisar todos os clientes nos últimos 3 anos que compraram bicicleta, quais são as idades, quais são a segmentação, quais são aqueles que têm probabilidade que eu faça uma oferta, uma contra-oferta para migrar, ou seja, todo um processo de utilizando os dados que nós temos ao favor de eu ser relevante e importante. Então, esse é o último desenho de fato. Antes, o grandão pegava o pequeno. O que eu falo agora, qual é o problema de concorrência, de não entendimento? É um monte de empresa pequenininha em que ela vai mordendo um pedaço, né? E aí qual é o problema? Se você não tiver velocidade e percepção, você está fadado a desaparecer. Vocês vão assistir nos próximos 5 anos, e eu acompanho o mercado de bolsa, vocês vão ver a dilaceração que está acontecendo com lucratividade das empresas tradicionais. Vocês podem analisar isso, né? E a performance da ação. Porque se você não tem velocidade, se você não tem relevância, você vai desaparecer. Então, eu tenho 22 anos que eu trabalho com o varejo, né? Já tive supermercado próprio, né? Então, assim, a palavra do varejo hoje é simples. Se você é relevante na minha vida, nós vamos ter fidelização. Se você não é, eu vou no busca-pé e eu vou comprar o mais barato possível, porque você, para mim, é commodity. Então, a palavra hoje é ser relevante. Rossi, falei demais, cara. Obrigado aí, Cláudio, pela ótima apresentação. Tem sempre muito boas informações. Eu vou pegar um pedaço do que o Cláudio falou aqui e focar talvez um pouco mais no que está acontecendo com os call centers da vida, mas tem tudo a ver com o que ele falou, né? Então, passar o próximo. Para cá? Para cá. A gente acha que dados vão, vamos dizer assim, ser mais importante do que opinião daqui para frente, né? Então tem um artista que ele gosta de transformar discursos em obras de arte, ou então, que ele chama obras de arte, né? E quando você olha esses 2 desenhos, da direita e da esquerda, quem gosta mais do da esquerda? Não, levanta o braço, gente, para dar opinião mesmo. 3, 4, 5, 6. Quem gosta mais do da direita? O resto não tem opinião, não?
Mas mais ou menos a metade, né? Assim, dos 6 mãos de um lado, 6 mãos do outro, e a grande maioria não tem opinião, mas tudo bem. Vamos lá. E se eu dissesse que o discurso da esquerda foi escrito por uma pessoa e o da direita por outra, vocês teriam a mesma opinião? Note, ele pega o discurso, lê e transforma com um algoritmo único, então é o mesmo padrão para os dois, tá certo? Então o discurso é montado e ele mostra que um discurso da esquerda e da direita são de duas pessoas diferentes. Eu pergunto, se eu apresentasse isso pela primeira vez, quem é que ia gostar mais da figura da esquerda e quem é que ia gostar mais da figura da direita? Né? Quando você faz exercício ao contrário, pergunta quem gosta mais do discurso de um e de outro, ninguém gosta desse discurso. Né? Então, quer dizer, dados efetivamente vão ser utilizados para definir, quer dizer, as opiniões, os sentimentos, as visões vão desaparecer, né? Porque tudo vai ser feito com dados. E a gente, aqui é junho de 2016, a gente atualiza isso, a IBM, todo mundo atualiza esses dados todo dia, né? Mas é muita informação, né? Como ele falou, nos últimos 2 anos, toda a informação que a humanidade produziu está aí nos últimos 2 anos. Se você olhar fotos no WhatsApp, é 1,3 bilhões de fotos todo dia. Todo dia. Né? Todo dia você tem isso. Quer dizer, o que você faz com essa informação toda? E o que acontece num call center hoje? Você liga, o cara atende, qual é o seu nome, seu endereço, né, seu telefone, aí você fala durante 15 minutos, cai, você liga de novo, qual é o seu nome, né? Ou então, quando você diz de onde você é, não sabe a cidade, você diz o CEP, a pessoa se enrola. Todas as informações estão disponíveis. Os cadastros antigamente era nome, telefone, endereço, hoje não precisa mais. Você tem um smartphone que tem um app, que tem um SDK lá dentro, eu sei qual é o seu nome, o número do seu telefone, onde você mora, onde você trabalha, quais são os seus hábitos, se você vai 3 vezes à academia, vai 4, se você vai todo dia ao shopping, é um consumerista, isso está disponível hoje. Na Serasa nós temos essas informações. Quer dizer, se a gente quiser conhecer profundamente, e quando você fala o seguinte, não, mas eu não dei essa informação, como não? Você não clicou no app, não baixou ele, você não está usando aquele app, você quando usou aquele app, você deu autorização. E a gente pensa que as pessoas estão preocupadas com privacidade, elas não estão. Elas acham que privacidade vem em segundo lugar de conveniência. Conveniência é mais importante. A gente tem uma empresa aqui no Brasil que tem um app em que ela pede a sua conta de banco, a sua chave, né, o seu password, e todo mundo diz, ninguém vai usar esse negócio, porque quem vai dar o password? Eles têm mais de 3 milhões de usuários. Ou seja, as pessoas dão essas informações. Para advogado, sempre eu conto a seguinte coisa. Quem tem Gmail aqui? Gente, levanta a mão só para eu ver. 1, 2, 3, vários, né? Você sabia que o conteúdo dos seus e-mails é propriedade do Google? O conteúdo que você escreve, né, lá dentro não é seu, é do Google. Então, se você começar a falar muito que gosta de carros, você vai começar a receber, provavelmente, anúncios de carros. Então, o que acontece? Você tem tudo isso e os call centers ainda estão na idade da pedra, tá certo? Por quê? Porque eles são estruturas segmentadas, tá certo? Onde a coisa funciona, não tem capacidade de escalar. Se você tem um determinado problema, por exemplo, de cobrança, porque você mandou um monte de fatura errada e aquilo engargalou ali, não tem uma outra pessoa que saiba responder sobre aquilo, então os tempos serão longos, né? Você tem todo tipo de variação de desempenho. Como é que você quer dar um bom atendimento se você paga salário mínimo, um pouco mais do que isso, é o primeiro emprego de uma pessoa e todo mundo está ali para poder entrar no mercado de trabalho? Como é que você acha que isso vai dar? Não tem chance de dar certo. Tá? Não tem nenhuma chance de dar certo esse tipo de modelo. E por que ele é assim? Porque as empresas não estão dispostas a pagar mais. Né? Então, esse é o modelo além do que, com muita gente, tem um negócio que eu posso garantir, na economia digital, tudo que você faz é eliminar pessoas. Você faz um determinado projeto, tem gente, como é que eu tiro gente? Porque a gente é caro, né? Gente dá problema, dá trabalho, você tem que administrar, é complexo. Então, não funciona. Não é assim que você vai resolver o problema do futuro dos call centers. O que você tem? Na verdade,
você começa a ter assistentes virtuais. Primeiro, eles não tiram férias, né? Não ficam doentes, trabalham 24/7. Eles aprendem, a mesma entidade, aquela entidade, ela aprende e ela pode aprender muitas coisas diferentes, tá certo? E tem um processo de machine learning por trás que ela aprende, né? Na IBM, o Watson é o melhor exemplo que a gente conhece de como a máquina pode aprender, né? Através de ter uma capacidade cognitiva, ela efetivamente aprende, e a partir do momento que quanto mais ela atende, mais ela sabe dos problemas, né? E hoje, os assistentes virtuais, a maior parte do tráfego da internet já é de robô. Não é mais gente mandando e-mail, consultando. A maior parte. E o que é isso? São robôs falando com robôs. Então, você entra, por exemplo, num TripAdvisor para fazer uma consulta, ele fala com o robô da companhia aérea, ele fala com o robô do hotel. Funciona dessa forma, é tudo automatizado, com um nível de erro muito menor do que a gente teria se tivesse com pessoas envolvendo. Mas qual é o problema disso, né? O problema é que o cérebro, né, humano, ele tem um lado que ele é muito bom e um lado que ele não é muito bom, mas onde as máquinas são boas. Então, qual é o problema de uma máquina? Que ela é capaz de identificar que ali tem uma menina, né? Tira uma foto e tal, parece que é um ser humano e é uma menina e ela deve ser adolescente. Agora, ele tem dificuldade de entender se ela está triste, se ela está feliz, se ela está nervosa, né? Qual é o humor que ela tem. Por outro lado, né, nós, na nossa capacidade cognitiva, temos mais dificuldade que as máquinas têm para fazer tarefas repetitivas, e isso é muito conhecido. Então, o desafio está em fazer com que as máquinas efetivamente tenham um comportamento humano. E isso é o que está acontecendo e é o desenvolvimento que a gente vê cada vez a olhos vistos. Como ela aprende, né, eu gosto de mostrar aqui o lado direito, o volume de pesquisas hoje que você faz por voz está aumentando exponencial na internet. Não sei se vocês já usaram a Alexia, muitos talvez já usaram o Siri, né, da Apple. A Microsoft tem 10 mil pessoas trabalhando exclusivamente na Cortante, que é o modelo deles. Esse negócio vai ganhar muita atração. E isso vem, né, as máquinas aprendem com os próprios erros, aprendem com o seu próprio aprendizado, né? O Watson é o melhor exemplo que a gente tem na indústria desse tipo de coisa. Então, à medida que você colocar esses assistentes virtuais, esses chatbots inteligentes nos call centers, eles vão aprender, né? E acho que na palestra anterior eu vi, lá que 28% das demandas são por mau atendimento. Quer dizer, o cara não é nem que ele está insatisfeito com a solução ou que ele quer entrar em litígio, ele foi mal atendido. E foi mal atendido por um ser humano, né? Aqui provavelmente você vai ter uma dificuldade de ensinar, mas uma vez ensinado o que é o correto, ele não erra. A máquina não erra. Esse é o comportamento adequado. Ele não vai errar, né? E ele vai ter isso de forma repetitiva, né? Então, a gente está cada vez mais vendo esse seu caminho, né? E a gente fala, mas isso é caro? A velocidade com que esse custo diminui, ele também é exponencial, né? Então, a gente vai ver cada vez mais a utilização desses modelos para poder diminuir. Então, o que você faz? Você começa a atender bem o cliente usando tecnologia, né? Uma coisa que a gente faz lá na Serasa, só para vocês verem o que a gente faz aqui no Brasil, a gente tem um Data Lab para poder nos ajudar em algumas coisas. O que a gente viu? Um grande problema que tem em call center é que como que você garante que você pode ver, por exemplo, você tem uma disputa, eu fui mal atendido. Foi mal atendido? Mas a minha ligação foi gravada, né? Então você faz o quê? Você vai ver lá a gravação, ver o que aconteceu naquela gravação. Esse é um processo caro, né? O que a gente está fazendo? A gente transforma 100% das ligações em texto. E usando inteligência artificial, a gente começa a avaliar todos aqueles comportamentos inadequados. Por exemplo, consumidor, talvez não deve ter nunca acontecido com vocês, né, que você está falando lá com o call center e a pessoa não gosta, sente que não tem resposta e desliga. Nunca aconteceu com ninguém, né? Aí a gente tem que ligar. Mas isso você pega facilmente. Por quê? Porque você tem um diálogo e ele é interrompido.
Isso, como é que você garante que aquele cliente que foi mal atendido, você tem uma... E aí você começa a ver atendente por atendente, de que forma ele trata o consumidor, o cliente, se há uma correspondência lógica entre a nota no final que é dada e aquele comportamento, mas é feito de forma massiva, né? O que a gente está vendo hoje é que todo tipo de oportunidade na economia digital, ela fala não de milhares, mas de milhões. Tudo é milhões. Então, quando você vê alguém entrar no mercado brasileiro para uma oportunidade digital, ele olha uma população de 140 milhões de adultos. Então, pega lá o caso da Serasa. Nós temos 140 milhões de adultos, dos quais 60 milhões desses adultos hoje são inadimplentes, têm registro na Serasa. Eu consigo tratar isso individualmente? Não, eu tenho que tratar isso de uma forma massiva. Eu tenho que ter a capacidade de atender esses 60 milhões de forma individualizada, que eles se sintam que são consumidores bem tratados, e os números são dessa ordem de grandeza. Se não usar tecnologia, você só tem uma certeza: você não vai atender bem esse consumidor. Então, vamos dizer, complementando aqui um pouco o que o Cláudio falou, essa é uma tendência inexorável. Se você quiser criar algum negócio que trate grandes quantidades de problemas de forma massiva, não tem nenhuma alternativa que não seja usando a tecnologia. E hoje essa tecnologia está disponível. Então não é que é alguma coisa que a gente está pensando para frente, não. Ela está absolutamente disponível. Então isso aqui é só para dar um aquecimento aqui para a gente entrar no debate. Então a gente vai começar o debate. Quem quiser fazer pergunta pode ficar bem à vontade, tá? O microfone está disponível. Então vamos começar um pouquinho com o Dr. Cláudio. Cláudio, você falou na sua palestra sobre o Watson, né? O Dr. Rossi também falou sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho desse robô da IBM. Quais são as funcionalidades dele hoje? O primeiro nome Watson, em homenagem ao fundador da IBM, Thomas Watson. Então, por isso que é o nome Watson. Na verdade, ele não é um computador, ele é uma plataforma digital que fica na nuvem, em que, da forma que ele foi desenhado, a IBM não mantém os seus dados, a IBM não mantém a lógica de negócio de vocês, é como se fosse alguém que você pergunta e ele responde sem manter nada, né? Essa é uma primeira coisa. A outra coisa é por que nós defendemos inteligência cognitiva e não o chapéu da inteligência artificial. Nós achamos que por essa tecnologia, essa plataforma, ela ter a capacidade de aprender em larga escala, sozinho, interagir com o humano, nós achamos que isso não pode ficar de uma forma totalmente livre, né, totalmente de uma forma solta. Então nós criamos um conceito dentro de ética, conceitos de ética, de padrões, de limites, em que essas características geram o conceito de uma tecnologia cognitiva, ou seja, nada mais é do que uma inteligência artificial dentro de padrões éticos e de controles para que não fique uma espécie de um animal solto, né? E ele possui aquelas três características que eu falei: interação com linguagem humana, então você não tem mais código, você não tem mais interpretador, você aprende, né, ele aprende em larga escala, e por aprender em larga escala, ele pode dar conselhos ou tomar decisões dependendo da missão que ele tem. Quais setores da economia ele está sendo aplicado? Está sendo aplicado praticamente em todos os setores. Começou muito mais forte no segmento de saúde, mas hoje você tem aplicabilidades no varejo, você tem aplicabilidades no reconhecimento de solo, para identificação de petróleos ou minerais, você tem em venda assistida, call center em larguíssima escala, você tem para inteligência de marketing, segmentação de cliente, campanhas, você tem bancos já fazendo transferências bancárias, investimentos, conselhos de investimentos. Quer dizer, hoje, cada vez mais começa a ser usado em larga escala por indústrias diferentes em momentos diferentes.
Dr. Rossi, a Serasa foi fundada no final da década de 60, né, há mais quase 50 anos, está acompanhando aí o mercado de consumo e de crédito aqui no Brasil. Eu queria que o senhor falasse sobre o perfil desse mercado de consumo e se houve alterações no comportamento do consumidor e qual que é o perfil hoje desse consumidor moderno. Bom, o mercado de crédito no Brasil ele teve um grande desenvolvimento a partir do término da inflação. Na verdade, quando a gente teve o Plano Real em 94, foram 6 anos para acabar com todos os esqueletos que haviam por conta da inflação, né? E o mercado era estagnado em mais ou menos 25% do PIB, o mercado de crédito brasileiro. Em 2000 ele começou a crescer, ele teve um grande impulso, principalmente nos 2 governos Lula, né? Chegou a alguma coisa como 52% do PIB, em 2013, e pela primeira vez na história do Brasil, porque o mercado crescia pouco, mas crescia. Principalmente nos últimos 3 anos, do governo Dilma, a gente decresceu e saiu de 52% para mais ou menos 50% do PIB. Esse mercado de crédito, ele é um mercado, na verdade você tem 3 tipos de consumidores no Brasil. Um grupo de consumidores que não usa crédito praticamente para nada, né? O máximo que ele usa crédito é um seguro financiado, ou em parte, paga o seu cartão de crédito à vista. Isso é uma parcela muito pequena da população, não pega crédito direto, não compra a prazo. Tem um outro grupo da população, desses 140 milhões de brasileiros, que eu diria que é aproximadamente 50 milhões, que compra crédito, né? E tem 60 milhões de brasileiros que estão fora do mercado de crédito. Isso é um problema grande. Nós tínhamos cresceu nos últimos 10 anos bastante, nos últimos 3 anos bastante, 150 para 50, 60, mas o mais interessante que eu posso abordar, você perguntou as características desse mercado, do inadimplente, é que ele não tem classe social, né? Então, se você for ver, as pessoas em geral, elas têm o conhecimento, elas sabem se não pagar uma fatura, elas vão ter juros. Elas sabem que elas conhecem a atitude, elas sabem, por exemplo, que não podem gastar mais do que ganham, mas mesmo com esses tendo conhecimento e sabendo a atitude correta, elas têm um comportamento inadequado. A única diferença é que o cara que tem salário mínimo, eventualmente, se endivida porque comprou um tênis importado, e o executivo, né, da Faria Lima se endivida na mesma proporção porque comprou um Audi e não consegue pagar. O percentual de cada classe da população que é endividada é exatamente o mesmo. Isso para mim é surpreendente, porque mostra que comportamento não tem nada a ver com poder aquisitivo, né? E esse é um problema que a gente tem no país. Isso é um problema que não é... Nós, na verdade, nos alinhamos, né, com o resto do mundo globalizado, principalmente dos países da OCDE, onde esse perfil é exatamente o mesmo. Com todas essas tecnologias que ambas as palestras demonstraram, o consumidor ele fica mais empoderado? Essa é uma ótima pergunta. Se o consumidor... Eu acho que... eu fiz um comentário anteriormente do consumidor, ele está muito mais interessado em conveniência do que qualquer outra coisa, né? Mas eu acho que ele fica muito mais empoderado porque... você pode hoje destruir a reputação de uma empresa até por fake news, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Antigamente, quando alguém ia comprar um carro, o que ele fazia? Ele olhava uma revista especializada, pode ser, para ver se o carro era bom ou não. Passou um tempo, ele passou a ver num site especializado se aquele carro tinha sido um bom teste. Hoje, a maior parte das decisões de compra de um automóvel está baseada em pessoas que já tiveram o uso e a experiência com aquele automóvel e coloca ou em redes sociais ou em fóruns especializados a sua experiência com aquele produto. Isso, para mim, é o total empoderamento do consumidor. Na verdade, é o empoderamento do consumidor versus o empoderamento, por exemplo, de um jornalista especializado, né? Então, há uma mudança muito grande e as empresas, né, estão cada vez mais gastando um tempo e uma energia muito grande para entender o comportamento desse consumidor e poder
se antecipar, principalmente para eventuais problemas que essa relação pode ter. Eu vou dar um exemplo para vocês muito, muito simples. Todo mundo viu o problema da United? Né? Do cara sendo agarrado lá e tal. Vocês sabiam que o cara que agarrou não era funcionário da United? Que arrancou aquele passageiro não era funcionário da United? Ele era um policial ou um segurança do aeroporto. Então eu faço a mesma analogia lá para o pessoal dentro da empresa. Imagina que eu tenho lá uma loja da Serasa, né, onde está atendendo o consumidor, e um consumidor chega alterado, né? Ele bebeu, ele chega alterado, ele começa a destratar a atendente, ele diz que, por exemplo, aquela dívida não é dele, que está errado, ele se exalta. Tá? A loja está no shopping, o segurança do shopping passa, olha, vê aquela situação, acha que é uma situação de risco, vai lá, dá uma gravata no consumidor, arranca ele da loja, um outro consumidor vai e filma, com o logo da Serasa atrás. Quanto tempo vocês acham que eu vou levar para explicar isso? Né? Então, quer dizer, isso é empoderamento do consumidor. Quer dizer, ele tem hoje, com as redes sociais, com ele colocar na hora, para tudo quanto é lugar, a experiência dele, qual foi a experiência dele, faz com que seja muito difícil para as empresas não estar o tempo todo atenta a essa relação. E estar monitorando as redes sociais, verificar efetivamente, separar o joio do trigo, porque, da mesma forma, eu vi na palestra anterior falar dos sites de reclamação, tem muito uso desses sites de forma, eu diria, incorreta ou até desonesta, né? Então, é um desafio muito grande, que há muitos anos atrás isso não tinha, né? Você tinha um produto, o consumidor comprava se queria, e se ele não estivesse satisfeito, a reverberação de uma insatisfação era muito difícil de propagar. E hoje isso, as coisas ficam viral muito rapidamente. Por outro lado, Cláudio, as empresas estão preparadas para lidar com esse consumidor que o Dr. Rossi acabou de descrever, que tem poder e voz? Olha, pergunta complexa. Eu acho que é uma questão de adaptação e transformação. Eu acho que as empresas porque no fim do dia, as empresas são somadas de pessoas que são consumidores e que trabalham lá. Né? Então, nós, por consequência, levamos esse comportamento para dentro das empresas. O ano passado, nos Estados Unidos, 70% de todas as compras que foram feitas por empresas, para as empresas, foram feitas por celular. Né? Então, a gente leva esse comportamento para dentro da empresa. O ponto é o quanto a cultura, os processos e a adaptabilidade que a empresa vai ter de fazer essa transposição, de cruzar essa ponte, porque eu concordo muito do que o Rossi está falando, ou seja, hoje a gente fala que quem está no centro do comando é o cliente, é ele que escolhe, ele te compara globalmente, ele que... Eu vi uma discussão super interessante, o Brasil está tentando criar um imposto sobre a relação com a China. Não sei se você sabe, no ano passado nós compramos 4 bilhões de dólares, 4 bilhões de dólares da China. Né? Então, não tem como dizer que nós, consumidores, não temos o poder. Né? Então, cabe às empresas, ou seja, se a empresa, no caso brasileira, se ela quer não ter esse concorrente ou não perder 4 bilhões de dólares, ela vai ter que se adaptar. Né? Então, o exemplo que eu acho que fica latente é: não adianta eu dizer que eu sou uma empresa que eu vendo, sei lá, altíssima tecnologia e que eu coloco o melhor design na minha loja possível e eu coloco um site fantástico, se como cliente, que já fui na internet, já estudei o produto, entrar na sua loja e eu ter mais informações do que você que está me atendendo. Então, como é que a gente responde isso? Preparo, processo, e aí coisas complexas vão acontecer do tipo, eu pago para um atendente de loja, um número de loja, R$500, que é barato, né? E será que um cara que ganha R$500 ele consegue discutir tecnologia 3D, ou de uma televisão de HDMI, ou de uma conexão com home theater? Então, no fim do dia, a gente tem que parar para pensar que a tecnologia sobra hoje,
né? A gente tem tecnologia que a gente não consegue utilizar mais. Ela democratizou, ela ficou mais barata. Isso deu para as pessoas informação e acesso, e eu tenho que ter essa capacidade, que eu insisto de novo nessa palavra, de ter a relevância nas relações offline ou online, ou a combinação das duas coisas, para que eu possa poder sobreviver. Todo esse cenário tecnológico que a gente viu, que vocês apresentaram, é algo que já está sendo bastante difundido, implementado, está aí, ou a gente tende a pensar que é algo futurista? Eu queria que o senhor oferecesse um parâmetro da aplicabilidade da inteligência artificial no mercado brasileiro. O senhor teria algum número? Eu não sei se eu tenho números, eu tenho exemplos, porque números a gente pode variar, mas eu posso dizer, na IBM nós temos um negócio chamado garagem, né, que são protótipos, porque às vezes a empresa ela não quer entrar num projeto que leva 5 ou 6 meses, mas ela gostaria de fazer um protótipo. Nesse momento nós temos mais de 40 protótipos de empresas diferentes ao mesmo tempo. Então, eu acredito que outras empresas como Google, a Microsoft e outras também devem ter a mesma demanda em indústrias, em momentos e em soluções diferentes. Então, a demanda é alta e a adaptabilidade é alta. Lembra que eu falei que nada mais é do que um cérebro, uma plataforma em nuvem que vai aprendendo e tendo serviços. Então, as empresas começam a utilizar isso cada vez mais e mais e mais. Agora, também é importante dizer que a inteligência artificial ela é um dos meios ou das maneiras da transformação digital. Tem outros tipos de tecnologia, por exemplo, analíticas e outras mais, que elas também fazem parte dessa transformação digital e que as empresas têm que aproveitar. Então, sim, o número é alto, sim, é surpreendente. Então, para mim, é algo que já foi e já está acontecendo. Eu acho que cabe um questionamento de quão veloz as empresas vão se adaptar a isso que já é uma realidade. Vou fazer aqui um exemplo, né? Um exemplo que a gente vive lá. Quando você é um varejista e vai fazer uma loja, né? Me lembro do Sam Walton do Walmart, ele ia para uma esquina, ficava olhando, aqui não é um bom lugar para botar uma loja. Aí ele ia para uma outra, né? Ou então o Samuel Klein, da Casa Bahia, né? Olhava, aqui é um bom lugar. E todo mundo confiava naquele tino comercial que ele tinha, né? Que era uma opinião. Quando eu falo que dados vai bater opinião, eu vou dizer como é que é feito hoje, né? Você tem apps em que a gente sabe, numa determinada esquina, quem está passando ali, né? É simples. Você fala, mas como é que você sabe? Não, porque todo mundo usa o WhatsApp, né? Então, dentro do WhatsApp, você tem um SDK que identifica quem você é. E a gente sabe no seu trajeto, se você mora ali, se você trabalha ali, você simplesmente é um passante. Além disso, você pega essa pessoa, compara com o Mosaic, que é um perfil que a gente tem da sociedade brasileira, eu sei se ele é um estudante, se ele é um jovem universitário, se ele é eu não sei quem ele é, tá? Eu não sei o nome, mas eu sei qual é o perfil dele. Olha, com esse tipo de perfil, de quem é a pessoa que está passando ali, né? E, vamos dizer assim, usando exclusivamente dados, sem ter ninguém ali que entenda de varejo, digamos assim, que seja o varejista, eu consigo determinar com muito mais precisão, né, se aquele ponto é um ponto para colocar uma loja ou não. Isso é uma realidade hoje. Mas qual é a diferença? Como o Cláudio falou, tem gente que usa, tem gente que não usa, tem gente que usa bem, tem gente que usa mal. Então a diferença hoje está muito em quem está usando bem e está tirando muito bom partido de oportunidades de negócio, onde esse volume gigantesco de dados te abre portas que as pessoas não estão vendo. Dado é um negócio que ele está ali, ele existe, né? O difícil é você ter a capacidade de interpretá-lo, juntar, criar uma lógica que faça sentido para aquele conjunto de dados. Hoje, todo setor já usa isso de forma, quer dizer, empresas de ponta de quase todo setor já usa isso de forma bastante extensa. Diga. Esses dados, eles têm como são
partir do momento que o meu dado está ali, vocês como Serasa, vocês mudam tudo aquilo ou aquilo lá fica eterno? Não, eu veja só, eu não tenho dado, eu não sei quem é você. Eu sei que aquele celular, tá certo, ele trafega assim. Então, se ele todo dia, imagina, às 8 horas da manhã, às 7 horas da manhã, ele sai desse ponto, vai para esse, volta às 6 da tarde, vai para esse, volta às 6 da tarde, ora, a pessoa mora aqui, dorme aqui, né? Trabalha aqui. Depois ele vai numa academia ali e volta 3 vezes por semana. Então, esse perfil é um perfil de alguém. Eu não sei quem é a pessoa individual, mas eu não preciso saber quem é a pessoa. E esse dado não fica guardado, é simplesmente uma informação. É como se eu tivesse parado ali na frente daquela esquina e visse as pessoas passarem, né? Ora, eu estou vendo aqui que é um adolescente, eu estou vendo. Só que essa informação de que ele é um adolescente agora está dentro do celular que ele está trafegando. Então, isso é uma informação, quer dizer, está disponível, não é para a Serasa, não, está disponível para qualquer um, né? Quer dizer, isso é uma informação disponível. Há 20 anos atrás, o presidente da SAM, o Scott McNeil, ele falou o seguinte: privacy is over, acabou a privacidade, né? Se você quiser realmente privacidade, se tranca no banheiro, sem celular, que ali eu te garanto que você tem privacidade. O resto não tem, gente, né? O grande erro das pessoas é achar, e a gente vê que as pessoas não sabem isso, o número de pessoas, quem é advogado criminalista aqui que deve se divertir, o número de pessoas que se deixam filmar, né, fazendo algum tipo de crime é enorme. Tem câmera para tudo quanto é lado, né? Eu vou dar mais um exemplo para vocês. É muito fácil entrar num computador de uma empresa, se ela não tiver. A grande maioria das empresas não está preparada para hackers. E por que não está preparada? Porque se tem um hacker hoje, ele tem um vírus, nesse mesmo dia, eu te garanto, se a IBM, a Microsoft ou o Google, ele tem um patch para resolver esse problema, no mesmo dia. Só que isso seria eficaz se todas as empresas passassem aquele patch naquele mesmo dia. As empresas não têm essa capacidade. Então, o que acontece? O cara manda um e-mail para alguém, né, para a empresa, o cara olha, liga e clica ali. No momento que ele clicou ali, entrou um vírus na sua máquina, ele fica dormente, depois ele vai caminhando, ele entra dentro do teu servidor master, e depois ele vai e ele faz o que ele quiser. Então, o que acontece? Hoje, essa privacidade que você imagina que tem, por falha humana, ela não existe, né? Ela não existe. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado e achar que, olha, eu tenho essa privacidade. Eu prefiro fazer de forma diferente. Eu parto do pressuposto que não existe essa privacidade e, portanto, ajo na minha vida como se ela não existisse. Porque aí eu tenho a garantia de que eu não estou fazendo nada que possa trazer problema para mim. Eu queria dar para você fazer 4 comentários. Primeiro para pensar que hoje essa questão da privacidade nas mídias sociais, nós colocamos a informação de graça. Ninguém pede para você dizer o seguinte: olha, estive no restaurante, não, você acha legal, não é só, olha que legal. Então, assim, pare para pensar de que, de um ponto de vista, hoje, empresas ou sociedade não tem dificuldade mais em buscar a informação, porque você coloca de graça, certo? Então, eu acho que esse é um exemplo para responder a sua pergunta. Um outro exemplo que eu queria dar no âmbito do direito, não sei se vocês viram, teve 2 casos nos Estados Unidos no ano passado, que, não sei se você sabe, esses equipamentos da Amazon que chama Alexa, né? Eu peguei rápido o debate, então não estou totalmente certo, mas pelo que eu entendi do debate, era o seguinte: existia um divórcio em discussão, né? E, sei lá, a mulher alegou uma série de coisas, o marido outra, aquela coisa toda, e o marido abriu com uma liminar para ter acesso ao Alexa, porque ele descobriu que o Alexa, mesmo quando você desliga, ele não desliga, ele está ligado. Então, tudo que está acontecendo na sua casa, ele está gravando. E o cara conseguiu tirar um diálogo em que a mulher, sei lá, admitiu alguma coisa e ele usou isso ao seu benefício e o que ajudou. Então, você está sendo hoje monitorado o tempo inteiro.
né? Então, essa é uma perspectiva do ponto de vista de consumidor. Do ponto de vista de empresa, que é o comentário que eu queria fazer para você, eu vi um projeto super interessante da Unilever em Londres, que chama-se Metro Pulse. Como a discussão hoje não é mais eficiência, a discussão é ser eficaz, né? E qual era o ponto da Unilever? Adianta eu ser eficiente, ou seja, adianta eu colocar o sabão Omo em todas as gôndolas dos principais supermercados de Londres o mais rápido possível? Aparentemente, de um ponto de vista de eficiência, sim, faz sentido. Mas de um ponto de vista de eficácia, não. Por quê? O que eles fizeram? Eles fizeram um projeto de uma Metro Pulse. E usando o celular, como o Ross falou, eles falaram, onde a cidade pulsa? Ou seja, onde é que as pessoas, de fato, elas se movimentam? Onde elas estão? Porque eu não preciso ser eficiente. Porque se o cara não vai lá na Zona Leste, por exemplo, eu não preciso ser tão eficiente em repor mercadoria lá. Eu preciso ser eficiente, sim, aonde as pessoas estão. Então, com esses 3 exemplos que eu estou te respondendo, não tem mais privacidade, até porque a gente mesmo acaba com a nossa privacidade, e a sabedoria está nas empresas que elas souberem aproveitar isso para ter uma vantagem competitiva. E é isso que a gente vê, particularmente eu vejo em cima da sua pergunta. Bom, então agora a gente vai encerrar o painel. Eu gostaria de agradecer, em nome da De Acordo, os 2 palestrantes.